Ouça agora, com o pastor Teófilo Karkli, palavras proféticas e promessas. Pastor Karkli está usando o poder da web e da rádio para avivar o povo de Deus nesta geração. Com vocês, palavras proféticas e promessas. Nós, nesta ocasião, queremos trazer uma palavra intitulada sobre julgando corretamente. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor que está no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 1, um versículo bastante conhecido da palavra de Deus e muitas vezes mal interpretado, mal decifrado em alguns púlpitos por aí. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 7, versículo 1: Não julgueis para que não sejais julgados. Queremos dizer algumas verdades sobre se podemos ou não podemos julgar as demais pessoas. Estamos vivendo dias onde o povo quer por todos os meios que se elimine as censuras, os controles, as críticas, os juízos. Uma sensação que tudo virou globalização, sem fronteiras, tudo é relativo, como que não existisse mais ciências exatas, dogmáticas, ortodoxas. Existem muitas coisas universais, mas existem aquelas que são exclusivas, com suas marcas, com suas funções próprias. Existem interpretações bíblicas universais, que é interpretada no mundo inteiro, elas são dogmáticas, ortodoxas, só que existem algumas aplicações, e as aplicações variam então de uma cidade para outra, de uma região para outra, e mais perceptível de um país para outro. Há pessoas que se apegam excessivamente ao Novo Testamento e desconhecem o Deus da história, o Deus do Antigo Testamento. Dentro de todos os livros, no livro de Salmos, eles podem ser estudados, classificados em várias categorias, e existe alguns salmos chamados salmos precatórios, salmos que desejavam a vingança dos seus inimigos, os inimigos dos salmistas, porém os inimigos de Deus. Literalmente salmos que amaldiçoavam as pessoas. Eu trouxe aqui 4 exemplos de salmos precatórios. É bem interessante, é bem dura a palavra, mas está na Bíblia. O Salmo número 10 é o primeiro exemplo. Salmo número 10, versículo 15. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até que nenhum encontres. O salmista está pedindo, está desejando que Deus quebre o braço do homem ímpio e do malvado. No Salmo 68, versículo 1, o salmista está dizendo: levanta-se Deus e sejam dissipados os seus inimigos. Olha só a palavra, dissipados. Salmo 55, versículo 9, diz: despedaça, Senhor, e divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. Despedaça e divide as suas línguas. Isso é um exemplo de um salmo precatório. Outro salmo que trouxe como exemplo é o Salmo 58, versículo 6. Ó Deus, quebra-lhes os dentes das suas bocas. O 10:15 pedia ao salmista para Deus quebrar os braços. O 58, 6 está pedindo para Deus quebrar os dentes. Agora, quando nós olhamos estas expressões precatórias dos salmos do Antigo Testamento, nos incomoda, ou incomoda muita gente. Isso não parece concordar com o que lemos em outros lugares da Bíblia, onde manda que devemos amar os nossos inimigos, como em Mateus capítulo 5, versículo 44. Deveria existir tais orações, especialmente no Novo Testamento? Qual deveria ser o seu lugar no culto? Em certa extensão, no mínimo, parece claro que as imprecações são apropriadas no culto. Elas são usadas na Bíblia.
Grande parte do livro dos Salmos lido contém essa verdade. Elas não estão separadas numa categoria, dizendo aqui estão os salmos precatórios, mas os exemplos que nós mencionamos, Salmo 10, Salmo 83, Salmo 94, Salmo 58, Salmo 68, são salmos precatórios ou imprecatórios. Praticamente todo salmo tem passagens imprecatórias, e todo salmo é implicitamente imprecatório, que significa pedir a bênção de Deus sobre o justo é, por implicação, pedir que ele não abençoe o ímpio. Martim Lutero observou a seguinte palavra: não posso orar sem amaldiçoar. Toda bênção, então, implica uma maldição. Sendo mais específico, a Bíblia contém maldições explícitas contra o ímpio. Preste atenção, Moisés amaldiçoou Faraó, Samuel amaldiçoou Saul, Elias e Miqueias amaldiçoaram Acabe, Amós amaldiçoou Israel, Jesus amaldiçoou os fariseus, Paulo amaldiçoou Emineu e Alexandre, mesmo os santos perfeitamente puros, justos no céu, amaldiçoam seus perseguidores, pedindo a vingança de Deus contra eles. Isso encontramos em Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11, aquelas orações que estão debaixo do altar e clamam pela vingança diante de Deus. Não existe então nenhuma razão bíblica pela qual isso não deveria continuar em nossas mentes. Agora, atenção, as maldições, não podemos fazer orações imprecatórias contra pessoas que simplesmente não gostamos dela, nem mesmo contra aquelas que nos odeiam e perseguem. Devemos abençoar e não amaldiçoar. As maldições deveriam ser pronunciadas de uma maneira oficial, sob a autoridade da igreja, e contra aqueles que procuram destruir a igreja. Oficialmente podemos achar necessário pronunciar o julgamento divino contra os ímpios. Pessoalmente devemos mostrar o amor e compaixão a todos os homens, mesmo nossos inimigos. Oramos para que os nossos inimigos sejam removidos, não primariamente para evitar dificuldades e sofrimento, mas para que a igreja possa realizar a sua tarefa. É cuidando de ovelhas que enfrentamos os lobos, é trabalhando com trigo que nos deparamos com o joio. Ainda que tenham pessoas que não conseguem ver a diferença entre os dois, entre o trigo e o joio, eu vou te dizer alguma diferença. Basta passar o vento. O joio, ele é mais resistente, é inflexível, não se dobra com o vento. Ou seja, o joio é arrogante, é soberbo, é insensível. Mas até que ele é necessário para servir como parâmetro de medida. Quanto mais vejo a ação do joio, mais vistosa é a diferença do trigo. Existem muitos pregadores com modismos soltos, que só recebem aplauso do povo, por geral jactancioso de ideias, mas que precisam ser filtrados, pesados e analisados por uma medida justa, e quando for necessário, confrontados com a palavra de Deus, e de preferência, de uma maneira escrita. Podemos julgar as suas palavras, seus ensinos, mas não necessariamente sua pessoa. Creio que gosto se discute. Não sou obrigado a comer de tudo que se coloca no serve-se, mas somente o que eu gosto. Tem coisas que não se pode alterar o tradicionalismo, aquilo que é dogmático, aquilo que é ortodoxo, aquilo que é doutrina no Brasil, é doutrina no Chile. Eu escrevi aqui, a feijoada, ela sempre é feita com panela, água, feijão e carne seca. Você nunca vai ver uma feijoada feita no espeto. Mas tem pessoas por aí querendo fazer feijoada no espeto, querendo dar simbolismo, significados, modismo que estão aquém, fora da palavra, fora da revelação, fora da doutrina bíblica. E temos que julgar corretamente.
A maioria dos cristãos de hoje parece nunca ter passado de Mateus capítulo 7, onde fizemos a leitura inicial, que diz que não devemos julgar, não julgueis para que não sejais julgados. Isto é muito ruim, pois eles deveriam ler Mateus 23. Coloque atenção no capítulo 23 de Mateus. Apenas no capítulo 23, Cristo julga 16 vezes os escribas e os fariseus. Ele os trata corretamente, por nomes que merecem deveras. Jesus chama eles de hipócritas 7 vezes. Filho do inferno chama uma vez. Guia de cegos chama 2 vezes. Tolos e cegos chama 3 vezes. Sepulcros caiados chama 1 vez. Serpente chama 1 vez. E raça de víbora chama 1 vez. Nomes precisos, exatos e corretos para ser tratado pelaquele grupo opositor da verdade e de Jesus Cristo. Julgar corretamente não é pecado. Digo de novo, julgar corretamente não é pecado, visto que tudo o que Cristo fez foi justo e virtuoso. Podemos deduzir, por consequência boa e necessária, que julgar corretamente é uma virtude. Mas Cristo não é o único exemplo. João, o apóstolo do amor, ele chama certas pessoas conhecidas pelos seus leitores de mentirosos e de anticristos. João não estava falando sobre alguém de longe. Em Roma, ele estava falando de pessoas conhecidas por seus leitores. Eu gosto muito do apóstolo Paulo. Paulo é o mais notável que usa a balança. Paulo usa a régua, o prumo da justiça, corretamente. Em 1 Coríntios capítulo 15, ele corrigiu aqueles de Coríntio que negavam a ressurreição de Jesus. Capítulo 15, versículo 36. Ele chama uma pessoa que está objetando o ensinamento de tolo. O Salmo 14, 1 e 53, 1, que são as mesmas palavras, chama uma pessoa que disse que não há Deus, sabe como chama? De nécio. E está falando corretamente. Além do mais, em 1 de Timóteo, capítulo 4, versículo 2, Paulo se refere aos mentirosos, hipócritas. E no capítulo 5, versículo 13, na Nova Versão Internacional, ele chama algumas mulheres de fofoqueiras e indiscretas. Aqueles que objetam a prática de julgar, devem objetar a prática de Jesus, de Paulo e João, entre muitos outros. Tem um texto que muitos se escudam nele para acabar tolerando qualquer coisa. Mateus capítulo 5, versículo 22, eu também conheço esse texto. Diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Este versículo não está parecido com Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Aqui não está proibindo o julgamento correto. Não é o julgamento por si mesmo que é proibido, mas o julgamento incorreto. Jesus, João, Paulo usaram nomes apropriados e alcançaram um propósito específico em dizer a verdade. O julgamento feito corretamente não é um pecado, ele é uma virtude. E identificar uma pessoa pelo que ela é. A razão pela qual alguém não pode chamar um irmão de raca ou de tolo é porque ele foi regenerado por Jesus Cristo. Mas que podemos julgar, sim, podemos julgar. Podemos provar os espíritos, podemos fazer muitas coisas, mas de maneira correta. Pois porque com o juízo que julgardes sereis julgados,
e com a medida que tiverdes medido, vos voltarão a medir. Meus amados, não aceite tudo o que se coloca como comida. Você tem direito de escolher. Você tem direito de se alimentar com uma boa palavra. E nós temos certeza que através do programa aqui na rádio, sempre temos pregado palavra de excelência para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Deus vai te abençoar. E eu te felicito se eres assim, exigente, que tudo controla e analisa pela palavra. Não aceita qualquer coisa, não come qualquer palavra, mas sim a palavra verdadeira que vem do céu.